Olá, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance você e toda a sua casa e que a bênção dele repouse sobre você e toda a sua família. Amém? Olha, estamos mais uma vez neste Café com Palavra, mais um momento para aprendermos a respeito da Palavra do Senhor, para alimentarmos a nossa fé e para crescermos no conhecimento da Palavra dele. Amém? Hoje estou no meu terceiro estudo, estamos falando sobre aqueles personagens do Novo Testamento onde nós devemos imitar a fé deles. É a série de estudo Imitai a Fé Deles, e hoje eu gostaria que você imitasse a fé de João Batista. Nós estivemos falando sobre José, o pai adotivo de Jesus, estivemos falando sobre Zacarias, que é o pai de João Batista, e hoje estaremos falando sobre João Batista, esse personagem tão importante, esse profeta tão extraordinário que preparou o caminho para Jesus, foi o precursor de Jesus. E é tão grandiosa a sua vida que o próprio Senhor Jesus dá testemunho daquilo que ele é. Está registrado em Mateus capítulo 11, versículo 7 em diante. Diz assim: então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? O homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O próprio Senhor Jesus fala a respeito deste homem, que ele é mais que um profeta. Fala que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E fala que ele é o próprio Elias. Que homem tão importante é este, que Jesus dá um testemunho tão extraordinário a respeito da sua vida. João Batista, o nome dele significa Deus concede a graça, o Senhor mostrou o favor. E João Batista era o pai de Zacarias, um sacerdote, e ele nasceu por um milagre de Deus, porque sua mãe era estéril, seu pai já era idoso, e ele veio à existência apesar das impossibilidades. Seus pais, sendo idosos, clamaram ao Senhor, e em resposta à oração de seus pais, ele veio à existência e veio para cumprir com o propósito que Deus havia estabelecido. Ele iria preparar o caminho para o Senhor Jesus. Coisa essa que ele fez com muito êxito, porque desde o seu ventre, desde o ventre materno da sua mãe, ele foi uma pessoa cheia do Espírito Santo. Lá em Lucas 1, versículo 41 diante, você vai perceber isso. Ele viveu nos desertos e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Era um pregador que vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Era alguém que tinha um tempo, que separava um tempo para Deus e que fazia aquilo que Deus esperava dele. Pregava o que Deus queria que ele pregasse. O que ele pregava? Ele pregava o arrependimento das pessoas, que as pessoas se arrependessem, que as pessoas tivessem uma mudança total, um arrependimento genuíno. Ele pregava esse arrependimento e a promessa de perdão e restauração. Era alguém que verdadeiramente não temia confrontar o pecado de fariseus, saduceus, de soldados e até mesmo do próprio rei, porque ele
foi decapitado. Por quê? Porque ele confrontou o adultério que Herodes havia cometido com a esposa do seu irmão. Então foi devido a isso que ele acabou sendo decapitado. Mas apesar de tudo isso, ele era alguém corajoso, alguém destemido, alguém ousado, que não deixava de fazer o que Deus esperava que ele fizesse. Ele estava ali para isso, para preparar o caminho para o Senhor, para chamar aquelas pessoas ao arrependimento, para batizar o batismo do arrependimento, era o que ele fazia. Por isso que ele é chamado de João Batista, porque como Batista, esse termo vem do fato de que quando as pessoas se arrependiam, ele ia e batizava aquelas pessoas. Então muitos o chamavam de João o Batizador ou João o Batista. Então foi um homem assim, que não temeu confrontar o pecado, não temeu falar a verdade para as pessoas. Foi uma pessoa que batizou o próprio Senhor Jesus. Foi um homem tão extraordinário que Herodes pensou que ele havia ressuscitado um certo tempo. Ele já até foi confundido como o próprio Messias, mas apesar de ser tudo isso, de ser uma pessoa tão famosa, tão conhecida na sua época, nunca deixou de testemunhar a respeito de Jesus e apontar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nunca tomou glória para si, porque muitos, quando consideravam que ele era o Messias, ele dizia: eu não sou o Messias. E apontou para Jesus e dizendo a respeito de Jesus que ele não era digno nem sequer de desatar as sandálias dos pés de Jesus, demonstrando uma humildade e um reconhecimento e saber qual era a posição que ele ocupava diante do Filho de Deus. Jamais quis concorrer com Jesus. Lá em João capítulo 3, versículo 31, fala que quando os discípulos questionaram a respeito de que Jesus estava batizando muitas pessoas, ganhando muitas pessoas, ele falou que ele cresça e que eu diminua, ou seja, que ele tenha uma glória maior que a minha, que o ministério dele se torne maior que o meu, porque ele sabia qual era o seu lugar. Por isso, recebe o testemunho do nosso Senhor Jesus. Que você possa nesse dia procurar aplicar aquilo que João Batista aplicou na sua vida. João Batista viveu uma vida cheia do Espírito Santo. João Batista não temeu dizer a verdade, nem confrontar o pecado, nem em si mesmo, nem na vida de outras pessoas. Poderia falar a verdade em amor, mas falava a verdade. Confrontou poderosos, mesmo sabendo que aquilo poderia trazer risco à sua própria vida. E morreu sendo fiel a Deus, cumprindo com o propósito de Deus. E por último, foi alguém que recebeu o testemunho do Senhor Jesus, porque era alguém que tinha humildade e sabia qual era o lugar que ele ocupava. A glória maior pertence ao Senhor Jesus, não a nós. Que ele cresça, que nós venhamos a nos diminuir, que essa lição possa fazer parte da sua vida, que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, que você confronte o pecado, que você conduza as pessoas ao arrependimento, que você mostre para as pessoas o caminho do perdão, que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o caminho da restauração, que é através de Jesus, que você possa aprender a viver a sua vida conforme João viveu. Neste dia, vamos imitar a fé de João Batista, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor te abençoe e te capacite a viver isso em nome de Jesus. Amém?